Boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 5. Este mês de maio, nós estivemos falando a respeito de família, e hoje, o último domingo do mês, estaremos falando desse tema. Eu tenho pregado em Efésios na sequência, e dei uma adiantada aqui, pulei lá no capítulo 5, depois irei voltar e continuar. Para nossa leitura inicial, apenas o verso de número 21. Efésios capítulo 5, verso de número 21, nos diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Se você tiver com a Bíblia de papel, sublinhe, destaque. Se tiver com a Bíblia digital, ache uma forma aí também de marcar, decore esse versículo, porque ele é de suma importância para a nossa fé. Nós, queridos, temos vivido tempos de muitas transformações em todos os âmbitos da sociedade, transformações radicais, uma desfiguração de vários princípios que até bem pouco tempo atrás nós tínhamos como certos, como bem fixados na vida de cada pessoa, de cada lar, e temos percebido essa ruptura em tudo isso. Uma rebeldia que nós sabemos que existe no coração humano desde lá a queda no Jardim do Éden, mas que parece-me que tem piorado a cada ano que passa. E realmente está, como o Senhor mesmo, Jesus, já nos advertiu que nos últimos tempos a situação ia complicar ainda mais. Se você pensar a respeito desse texto aqui, nós vamos poder abordar rapidamente, e a minha luta aqui hoje é contra o tempo, porque eu precisaria de muito tempo para podermos tratar desse assunto com toda a profundidade que ele merece. E nós procuramos nos sermões equilibrar os pontos da estrutura de cada parte, mas eu vou gastar um tempinho um pouco maior na contextualização e no contexto em si desse texto, para que você possa entender bem quando falarmos a respeito do termo da submissão. Vamos falar então a respeito de marido e esposa, de pais e filhos, de patrões e empregados. Homens e mulheres, de maneira geral, têm se enfrentado. Há uma certa competição dentro dos lares, dentro do casamento. Eles que são chamados para viver como companheiros têm disputado quem tem a última palavra, quem tem mais autoridade. Pais e filhos travam batalhas silenciosas pelo controle ou pela autonomia, e patrões e empregados se enfrentam buscando domínio, buscando direitos e assim por diante. A cultura desse tempo que vivemos tem nos ensinado a buscar direitos, a buscar posições de destaque, a nos impormos e termos controle sobre tudo que for possível, ao passo que o Evangelho nos chama para algo totalmente diferente, a sermos submissos. E isso não é algo agradável aos ouvidos de ninguém, em especial daqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Mas para nós que somos
discípulos do Senhor Jesus, isso não deveria ser estranho, isso não deveria ser algo ruim, porque Ele mesmo, Senhor da glória, se humilhou, vindo a esse mundo, se fazendo como um de nós. Ele mesmo que tinha toda a autoridade divina e também toda a autoridade humana ali como mestre, como rabi, daqueles que estavam seguindo, ele se coloca na posição humilde, lava os pés deles, os serve, cuida deles. O nosso maior exemplo é Jesus, e Ele dá esse grande exemplo de humildade para todos nós. Por que nós temos tanta dificuldade em sermos mansos e humildes de coração? Muito talvez por conta das narrativas deste mundo, daquilo que se apresenta para nós, das verdades que nos vendem, que se apresenta nas mídias e assim por diante, todos os veículos que podem influenciar a massa, influenciar pessoas. Podemos falar, por exemplo, da fragmentação, cada grupo fechado na sua bolha, dividindo essa sociedade em partes. Podemos falar da polarização, daqueles que enxergam os que pensam diferente como opositores ou como até inimigos. Podemos pensar no enviesamento daqueles que só veem o que pode ser benéfico ou que defende o que ele quer. Quantas pessoas enviesadas, quantas pessoas que estão às vezes cegas, seguindo uma proposta, seguindo uma narrativa que foi contada, que foi ilustrada, que foi ensinada para ela, e ela não consegue pensar fora da caixa, não consegue pensar além daquilo. E esses pensamentos às vezes atingem os nossos arraiais, a nossa comunidade da fé. Pessoas que se dizem cristãs, se dizem discípulos de Jesus, dizem obedecer à Bíblia, mas que estão enviesadas com pensamentos que são contrários às Escrituras. E dentro dessa tentativa de buscar um pensamento diferente, uma retomada, alguns movimentos, principalmente buscando a masculinidade e a feminilidade, resgatar esses princípios, a igreja tem se envolvido em alguns movimentos, por exemplo, para homens, como os legionários, a maçonaria, o Red Pill, alguns desses movimentos que poderíamos dizer que até seriam saudáveis para cristãos participarem, embora tenha sido e estão sendo alvo de muitas críticas, outros que não, nem deveriam pensar. Para o lado das mulheres também, com o movimento feminista que surgiu, movimentos dentro das igrejas também têm surgido, mulheres de honra, mulheres memoráveis, fé menina. Todos esses movimentos, quer seja para homens ou para mulheres, podem ser válidos, podem ser aplicados, desde que não fuja aos princípios bíblicos, mas a questão é, por que nós chegamos a esse ponto de termos que tentar resgatar uma figura do que seja um homem, resgatar a figura do que seja uma mulher, do que seja um marido, uma esposa, um pai, um filho? Como foi que esses conceitos ficaram tão abalados nos nossos tempos? Olhando agora para o contexto da nossa passagem, o apóstolo Paulo vai usar aqui o que é chamado de uma estrutura de opostos,
Ele, no capítulo 4, no verso 22, ele fala de despir-se da velha natureza corrompida pelos desejos enganosos, ou como diz na nossa versão que estamos adotando, a Nova Almeida atualizada, deixar de lado essa velha natureza corrompida pelo pecado. No verso 23, fala para renovar no espírito da mente, e no verso 24, de revertir-se da nova natureza criada segundo Deus, a conversão que nos faz uma nova criatura. Então ele traz essa estrutura e aplica ela em vários pontos. Por exemplo, abandonar a mentira e falar a verdade, deixar a ira destrutiva e controlar a raiva e não dar lugar ao diabo, deixar o roubo e trabalhar honestamente e ajudar os necessitados, deixar as palavras torpes e falar o que edifica e transmite graça. Reverendo Milton Júnior falou muito sobre isso aqui na palestra para casais na sexta-feira, que foi muito bom, muito boa. Ele fala sobre deixar a amargura, ira, gritaria, malícia e praticar a bondade, a compaixão, o perdão, deixar a impureza, a cobiça, palavras torpes e usar de ação de graças, deixar a companhia com obras das trevas e frutificar na luz, deixar a insensatez e compreender a vontade do Senhor. Perceba que tudo está ligado a algo que nós precisamos deixar na velha natureza, como práticas antigas, e adotar novas práticas que são coerentes com a Bíblia, com o Evangelho do Senhor para nós. E ele chega nessa estrutura de opostos no seu clímax, aqui no capítulo 5, no verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à dissolução, mas deixem-se encher do Espírito. Perceba um lado negativo a deixar, que é a questão da embriaguez, que aponta para um estilo de vida descontrolado, permissivo, carnal, e um lado positivo, que é algo que devemos praticar, que é deixar-nos encher pelo Espírito. E deixar encher do Espírito, ele menciona, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando de coração o Senhor, dando graças constantemente e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição que é dita aqui é-nos apresentada como uma forma de sermos cheios do Espírito Santo. E falando sobre essa questão, é algo interessante, porque nós vemos as diferenças nas traduções bíblicas, e por isso nós adotamos a Nova Almeida atualizada. O reverendo James nos orientou, e realmente ela é muito boa. Perceba, algumas versões, como a Almeida Revista e Atualizada, que nós usamos nas igrejas presbiterianas há tantos anos, e outras, apresenta enchei-vos do Espírito. Ao passo que as traduções mais novas trazem deixem-se encher do Espírito. Perceba que faz diferença. Faz diferença. Porque uma dá uma ênfase no fato de que a pessoa é que realiza a ação de se encher. A outra dá a ênfase de que é o Espírito Santo quem realiza essa ação. Então, louvado seja Deus, porque Deus tem levantado pessoas estudiosas para se debruçar diante dos textos originais,
e buscar a interpretação mais correta, mais fiel, para ser traduzida na língua de cada povo, na língua de cada nação. E quando falamos sobre isso, queridos, é importante destacar, antes de entrarmos no nosso primeiro ponto aqui, por isso que eu falei que vou gastar um tempo maior, é importante fazer a diferença entre a habitação permanente do Espírito e a plenitude do Espírito. Porque a nossa teologia, ela garante para nós que todo aquele que é convertido, ele tem o Espírito Santo. Isso é inquestionável para nós, isso é inabalável. Textos, por exemplo, como de Romanos capítulo 8, verso 9, diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não tem como alguém que seja convertido não ter o Espírito Santo. Todos aqueles que foram eleitos, chamados, regenerados, eles têm o Espírito Santo em si. Então, não estamos falando a respeito de salvação, estamos falando a respeito de santificação, estamos falando a respeito de ser cheio do fruto do Espírito, estamos falando a respeito daqueles que estão manifestando as virtudes cristãs. E entre elas está essa que esse texto vai trabalhar, que é a de se sujeitarem uns aos outros. Então, observe que, nessa ideia, ele traz para nós que as esposas devem um tipo de sujeição, de submissão aos seus maridos, mas os maridos também devem um tipo de sujeição às suas esposas, os filhos aos pais, os pais aos filhos, os servos aos senhores, os senhores aos servos, dentro daquilo que Cristo está ordenando, está mostrando, está exigindo para cada uma delas. E o que fazemos em relação uns aos outros, fazemos por Cristo, e não pela pessoa que está diante de você, fazemos em relação a Cristo. E então nós precisamos entender melhor o que seja essa submissão, e eu quero citar uma definição do John Frame. Submissão é o reconhecimento prático da autoridade de Deus, muitas vezes mediada por estruturas humanas. Sujeitar-se é uma forma de adoração, quando feita por causa de Cristo e dentro dos limites da justiça. Nós precisamos entender bem o que é isso, porque estão inculcando nos nossos irmãos, nas nossas igrejas, nas nossas crianças, adolescentes e jovens, e muitos já compraram essa ideia de que nós e ninguém deve se submeter, se sujeitar a nenhum tipo de autoridade. Uma geração marcada pela rebeldia e pela irreverência. Agora sim, podemos entrar no primeiro ponto do nosso texto, um casamento como um evangelho visível. Ele vai falar para esposas e para maridos. Me acompanhe no texto, verso de número 21, repetindo ele: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Perceba, de maneira resumida, quero destacar algumas coisas aqui. Tanto para a esposa quanto para o marido é requerido algo de um em relação ao outro. E a Bíblia, ao nos apresentar o casamento, nos apresenta como uma unidade tão profunda, ao ponto da Bíblia chamar que os dois são como uma só carne. E não pense você que isso se limite apenas à questão sexual, isso vai muito além, porque Deus olha para o casal como essa unidade. E de tal forma deve os dois se amar, se respeitar e juntos crescer no temor do Senhor. A questão chave aqui é o temor de Cristo. Ao falar para a esposa, diz que a esposa deve um tipo de submissão ao seu marido, assim como ela também é submissa a Cristo. Não no sentido, claro que não, no sentido de que o marido possua algum tipo de divindade ou coisas desse tipo, não, mas no sentido de que o marido é visto por Deus como o sacerdote do lar, como aquele que responde pela família. E isso traz um peso muito grande para nós maridos, porque diante do Senhor é a nós que Ele cobra em primeiro lugar por aquela família. É no sentido de que o marido é chamado para ser o provedor. Da mesma maneira, como diz aqui, como Cristo cuidou, alimentou a igreja, o marido é o responsável por cuidar do seu lar, da sua família, esposa e filhos. Vivemos numa época bem diferente da época quando foi escrito esse texto. Hoje a maioria das mulheres trabalham, embora naquela época também mulheres trabalhavam, algumas tinham o seu sustento, algumas eram bem-sucedidas, mas hoje muito mais, é claro. E é uma bênção quando a esposa trabalha e tem também o seu sustento, e os dois juntam ali, é o nosso sustento. A parte que eu ganhei, a parte que você ganhou, é o nosso. Não é o meu e o seu, é o nosso. Mas entenda que mesmo assim a mulher fazendo isso, diante de Deus, o homem é visto como esse responsável, que assim como Cristo cuida da sua igreja, verso de número 29, o alimenta e cuida dele, como Cristo faz da igreja, alimenta e cuida da igreja, o marido precisa cuidar da esposa, cuidar dos filhos, cuidar do seu lar. Então, queridos, essa ideia que foi tão difundida das mulheres não se submeterem, é até compreensível num aspecto de que houve muitos abusos contra elas. Mas isso não se sustenta no meio cristão, porque um marido que seja abusador é passivo de disciplina, de reprimenda e está agindo contrário à vontade do Senhor. O marido tem que lembrar do seu papel em amar
Marido, ame sua esposa como Cristo amou e se sacrificou por ela. O amor que é requerido aqui do marido é tão grande ao ponto de que, se necessário for, ele precisa se sacrificar. Verso de número 31, eis porque o homem deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Perceba que esse temor a Cristo, que significa o reconhecimento da autoridade de Cristo. Você é discípulo do Senhor Jesus, você é um cristão, você reconhece a autoridade de Cristo, você então, como discípulo, o discípulo procura ser como mestre, você age como Jesus, você procura manifestar o comportamento que Jesus manifestaria. Fazer por temor a Cristo não é fazer por medo do outro, não é fazer com sentimento de inferioridade, mas é fazer por amor a Cristo. Como o fruto do Espírito agindo em mim. E então, entenda que se você, esposa, não consegue ser submissa, não consegue ter essa atitude de mansidão com o seu marido, e você, marido, se não consegue amar, cuidar, zelar da sua esposa, está faltando o fruto do Espírito. Está faltando santidade, está faltando obediência à palavra do Senhor. Há um desejo sincero em todo cristão, em todo convertido, dessa busca pelo Espírito, desse crescimento espiritual, desse que já é chamado desse avivamento. Entenda que o avivamento, que essa plenitude do Espírito Santo passa pela obediência e pelo temor do Senhor. E isso em questões práticas como essa daqui. Se você, esposa, tem vivido uma vida de brigas e discórdias, se você, marido, tem vivido uma vida de briga e discórdias dentro do seu lar, está faltando o fruto do Espírito ali. E lá em 1 Pedro, no capítulo 3, ele vai voltar a falar sobre marido e esposa, e ele traz outros conselhos bem interessantes para a esposa. Ele fala que ela deve ser submissa, sujeita ao seu marido, e que fazendo isso, pelo bom procedimento dela, ela pode até ganhar o seu marido para Cristo. É um evangelismo sem palavras, é um evangelismo pelo testemunho. E para o marido diz que ele tem que viver a vida comum do lar, para que as orações dele não sejam interrompidas. Então, veja, marido, se você deseja crescer espiritualmente, lembre-se que é necessário que você viva essa vida comum do lar, que você tenha prazer em estar junto com a sua esposa, com seus filhos, estar desfrutando desses momentos ali dentro da sua casa. Na segunda parte, ele fala sobre pais e filhos. Pais que cuidam, filhos que honram. Entrando no capítulo 6, verso de número 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Da mesma forma, tem havido muitos problemas entre pais e filhos. Creio eu também, em parte isso já por conta dessa tendência pecaminosa, por conta do pecado que há no coração de cada um de nós, dessa tendência para a rebeldia, mas muito influenciado pelas narrativas e por aquilo que a sociedade tem vivido também. Nós percebemos tantos lares com problemas entre pais e filhos. Aqui há um chamado para que os filhos obedeçam aos seus pais. Um chamado à obediência e à honra. Esta honra que é dada quando se obedece, quando se reconhece a bondade de tudo aquilo que os pais fazem ou fizeram. Muitos filhos só vão reconhecer isso quando crescem e têm seus próprios filhos. Quando nós, já grandes, olhamos para os nossos pais e percebemos, olha, agora é a hora de eu cuidar do meu pai, é hora de eu cuidar da minha mãe. Sabe, não espere para fazer isso depois. Você que ainda é um adolescente, um jovem, você que ainda não casou, que ainda está dentro do lar dos seus pais, você pode e deve começar a fazer isso hoje, a cuidar dos seus pais, a honrar os seus pais, a entender que a sua obediência é uma forma de agradar a Ele e, principalmente, de agradar ao Senhor nosso Deus. O nosso texto base diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, por amor a Cristo, por respeito a Cristo, você vai respeitar os seus pais, vai tratar bem os seus pais, vai honrar os seus pais. Quando no meio de outros amigos, você vê eles falando mal dos seus pais, dos pais deles, né? Você fale bem dos seus pais. Aliás, isso é algo que nós precisamos aprender em todos os níveis aqui. O marido precisa aprender a falar bem da esposa, a esposa do marido, o pai do filho, filho do pai, e assim por diante. Quando olhamos para o lado dos pais, o verso de número 4 diz que os pais também devem um tipo de sujeição, de submissão. É a ordem do Senhor a qual eles devem obedecer, que é de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e não provocando seus filhos a ira. O que significa provocar os filhos a ira, pastor? Olha, é no sentido de não irritar, não humilhar, não tratar de forma injusta, mas tratar conforme a palavra do Senhor orienta. E está aqui no mesmo versículo como deve ser tratado. Já viu aqueles pais que só sabem tratar com filhos no grito? Sabe daqueles pais que só sabem fazer ameaças, e maioria das ameaças que não são cumpridas: se você não fizer isso, eu vou te colocar de castigo. O filho não faz, só para testar os pais, e os pais não põem de castigo, e aquele filho aprende. Ele não cumpre a ameaça. E tantas outras atitudes. Eu já vi, dentro de um supermercado, uma criança ainda de colo dar um tapa na cara da sua mãe.
Ah, pastor, mas era uma criancinha. Ok, é claro que você não vai dar um tapa de volta na cara da criança. Mas isso não pode acontecer. Os pais precisam ensinar as crianças na disciplina, na admoestação do Senhor, naquilo que a palavra de Deus vai orientar de como deve ser um bom procedimento cristão, quer seja desde a tenra idade até a velhice. O chamado aqui é para que nós cumpramos o que o Senhor requer de nós. E aqui eu já vou destacar algo que eu percebo nesses textos aqui. Entre todas as coisas, ele mencionou aquela que eu acho que é a mais difícil para cada um. Para a mulher, talvez seja mais difícil, ser submissa à liderança de um marido. Para um marido, talvez a questão mais difícil seja amar verdadeiramente uma esposa, se dedicando ao ponto de prover para ela tudo aquilo que ela necessita. Para uns filhos, talvez o que seja mais difícil seja obedecer os seus pais. E para os pais, talvez, e aí é uma questão muito séria para nós, uma das grandes dificuldades é transmitir os ensinos bíblicos para eles, ensinando eles a crescer no caminho do Senhor. Esse é o grande desafio para nós como pais. E o texto entra ainda nesta questão dos servos e senhores, que talvez você pense, bom, mas isso não está dentro do contexto da família, mas segue na mesma estrutura de opostos aqui que o apóstolo Paulo está mencionando, e então eu quis estender até essa parte. Verso de número 5, quanto a vocês servos, e aqui contextualizando, quando pensar em servos, pensemos em empregados, ou naqueles que estão sob a direção de outras pessoas. Quando falar de senhores, pensamos nos patrões, empresários, assim por diante. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está no céu, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Você, homem, é chamado a ser um bom marido, um bom pai e um bom trabalhador. Você, mulher, da mesma maneira, é chamada a ser uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa trabalhadora. As nossas relações com a sociedade importa muito para o Senhor. A nossa fé não se limita apenas a esses momentos aqui dentro desse templo, nos momentos de escola dominical ou de culto. A nossa fé, a nossa adoração ao Senhor é 24 horas por dia, é todos os dias, em todos os lugares. Aonde formos, aonde estivermos, nós temos um compromisso com o temor a Cristo. Verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E então, se nós estamos na condição daqueles que prestam serviços, quer seja de maneira
normatizada na CLT, carteira assinada, ou de alguma outra forma, você tem que honrar a Cristo, trabalhando como vocação, como uma missão. É aquilo que o Senhor chamou. Então, se você é um mecânico, se você é um contador, se você é um estilista, se você é uma manicure, se você, seja o que for, aquele lugar é o seu ministério, e é ali que você vai honrar ao Senhor. E Ele dá alguns exemplos aqui, servindo de boa vontade, não só para mostrar, mas lembrando que é para o Senhor. É fazendo com sinceridade, é fazendo de coração, é procurando fazer o seu melhor, fazendo com excelência. Eu já experimentei os dois lados dessa moeda, trabalhei por muito tempo e em vários lugares como funcionário e trabalhei como superintendente, como coordenador e coisas desse tipo, onde tinha pessoas sob meu comando. E ele diz para esses que estão à frente, quer sejam patrões, empresários ou gerentes, que têm os seus subalternos ali, façam da mesma maneira, não fique ameaçando. Lembre-se que vocês devem tratar os outros no temor de Cristo. Há formas de se cobrar eficiência, de se exigir um bom trabalho dos subalternos sem humilhar, sem extorquir, sem explorar. Esse é o chamado para que aqueles que estão sobre essa condição, que façam isso com fidelidade, por amor e por temor a Cristo. Partindo para a nossa conclusão, quero voltar à nossa definição de submissão. Submissão é o reconhecimento prático da autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Por que Deus me fez um empregado? A Bíblia diz que eu não ficaria por cauda, mas por cabeça. Olha, entenda, aceite e agradeça a Deus. Não alimente uma revolta no seu coração, como se você fosse a pessoa mais desfavorecida deste mundo. O mundo não gira em torno de você. Há tantas pessoas passando dificuldade, e muitas bem maiores do que as suas. Aceite o que Deus tem para você hoje, e agradeça a Ele por isso. Submissão é o reconhecimento prático da autoridade de Deus, muitas vezes mediada por estruturas humanas. Sujeitar-se é uma forma de adoração, quando feita por causa de Cristo e dentro dos limites da justiça. Então, esposas, respeitem seus maridos como o Senhor. Maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pais, criem seus filhos com amor, com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Não segundo aquilo que está no seu coração, não segundo o jeito que, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim com meu filho. Não, vai para a Bíblia, como que deve ser a criação de um filho. Empregados, sirvam com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo, e empregadores, tratem seus funcionários com justiça e temor, como Cristo trataria. Então, lembre-se que se nós não formos submissos
Isso é uma submissão, é uma sujeição ao que Deus está requerendo. Deus está requerendo. Se Deus pedisse para você fazer algo, você faria ou não faria? Ele está pedindo aqui para marido, esposa, filhos, pais. Então, se nós não nos submetermos a isso, então está faltando temor, está faltando obediência, está faltando santidade da nossa parte. Precisamos nos alinhar com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Uma aplicação final para todos nós. A nossa missão, queridos, é defender o modo de vida cristão. Falando sobre família nesse mês. Esses valores estão sendo deteriorados. Tanta gente enviesado, tanta gente com pensamentos estranhos que tem sido pregado, ensinado nessas narrativas aí fora, que são contrárias ao ensino bíblico. Nós temos que defender o modo de vida cristão, sermos modelos de homem e de mulher, modelos de marido, de esposa, modelos de casamento, de companheirismo dentro do casamento, de harmonia dentro do casamento, modelos de filhos, pais, mães, irmãos, modelos de trabalhadores, de empresários, de gestores. Qual a diferença que tem entre um empresário que é cristão e um que não é? Será que tem? Será que deveria ter alguma diferença? Ah, sim, com certeza. Porque o que boa parte dos empresários tem feito não está de acordo com as Escrituras. Temos que ser exemplo de igreja, de comunhão, de espiritualidade e de missão. Cuidado, queridos, com as narrativas deste mundo. A nossa narrativa é única e exclusivamente esta que está nas Escrituras. Vamos orar sobre isso? Pai, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por Tua palavra. Dai-nos, ó Deus, a humildade necessária de olhar para o nosso Mestre Jesus, tal como Ele fez, se esvaziou, se humilhou para o nosso bem. Não visava a si mesmo, mas visava nós, a sua igreja. Ó Pai, dá-nos essa humildade também, a começar dentro do nosso lar, que possamos, ó Deus, por amor ao Senhor, por temor e obediência ao Senhor, manifestando esse fruto do Teu Espírito, desejosos de sermos cheios dessa manifestação das virtudes do Teu Espírito, possamos nos submeter àquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Abençoa-nos, abençoa a Tua igreja, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico e em seguida receberemos a bênção. Nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto
Fiquemos de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Sente-se um instante para os avisos.